Os universos imagéticos de Terrence Malick, mais do que impressionantes objetos estéticos para se analisar, são estruturas experimentais que nos desafiam a refletir sobre diferentes ideias. Uma das coisas mais importantes sobre assistir a bons filmes é a sua capacidade de provocar perguntas além do seu enredo superficial. Filmes que levantam questões e assim revelam uma camada extra. Terrence Malick consegue fazer isso em seus filmes sem nenhum grande esforço. Essa camada extra também pode nos permitir fazer julgamentos mais sutis sobre a vida cotidiana, algo que podemos perder se não estivermos sintonizados com o que o filme está revelando. Quando interagimos com esses filmes, semelhantes a uma leitura de um poema provocativo, por exemplo, eles podem nos induzir a fazer conexões entre diversos temas de discussão. São como se houvessem ideias na tela esperando para emergir, ideias que dão ao filme essa camada extra. Conhecer essas ideias dessa maneira é pensar dialeticamente. O que acontece é um choque de ideias articuladas, mas frequentemente opostas ou conflitantes, que reunimos para alcançar, digamos, o equilíbrio. Reconhecendo isso, Malick utiliza amplamente o texto aberto. O texto aberto nos convida a participar do que estamos vendo na tela. É quando o público tem que fazer parte da criação de significado do filme. Isso não quer dizer que os filmes sejam totalmente ambíguos em relação ao seu significado, o que seria o mesmo que dizer que eles não significam nada. Significa dizer que o texto do filme é multicamadas e tem a capacidade de se tornar mais rico quanto mais o público participa. Em outras palavras, os filmes funcionam como arte, nos permitindo a participar de modo que o significado nunca seja fixo e simples. Quero falar especificamente de um filme indicado por um amigo e que, por mais que eu tenha pausado 2 vezes, me comoveu e me fez refletir bastante. Os filmes de Malick mostram o pensamento do diretor sobre a relação entre imanência e a transcendência no mundo. Há, necessariamente, um tempo para questionar a presença daquilo que aparece na tela. Alguns de seus filmes me lembram muito da filosofia de Heidegger, pois ambos partilham a mesma visão metafísica do mundo. Todos os seus filmes compartilham características inseparáveis do realizador, como, por exemplo, os longos planos-sequência, a duração contemplativa de cada cena, o enraizamento das personagens na natureza e no mundo em que vivem, a narração que descreve, na primeira pessoa, o assombro perante as mudanças da natureza ou do mundo. Há uma fina relação entre as escolhas próprias da imagem cinematográfica e os temas filosóficos abordados, o que permite compreender que haja nos filmes de Malick esta visão poética da realidade, mas também um pensamento intuitivo ou meditativo no sentido heideggeriano. Há em Heidegger uma distinção fundamental entre o plano ôntico e o plano ontológico. No plano ôntico falamos de entes funcionais, do que está disponível à mão com determinada finalidade. No plano ontológico, compreendemos que os entes materiais não são funcionais. Na verdade, eles não são para nada. São simplesmente sem funções, sem usos, como, de um modo geral, a natureza surge representado por Malick. O homem é um elemento indiferente à natureza, isto é, ela não é bela ou sublime para que o homem assim a percepcione. Ela simplesmente é, sem motivos, independentemente de um espectador. Essa indiferença, este caráter autônomo da natureza, é visível na cena final do filme The Thin Red Line. Esse plano revela-nos que a natureza continuará sempre indiferente, independentemente dos acontecimentos da história da humanidade. O maior problema surge, segundo Heidegger, quando o homem se compreende como um ente funcional. Pensando numa outra cena em particular de The Thin Red Line, quando os soldados americanos entram na ilha e se cruzam com um nativo que caminha em sentido contrário, compreendemos que nesse caso o soldado se compreende como um ente funcional. A atitude dos soldados como intrusos, desconfiados e céticos contrasta com a vontade
da atitude do nativo com quem se cruzam. Se o nativo parece habitar aquele lugar, se aquele lugar lhe parece de algum modo natural, os soldados invadem-no e conquistam mais território. Para além da relação com a natureza, o homem também se relaciona consigo próprio. Em outra cena, o capitão John, interpretado por John Cusack, impedido de continuar a manobra de ataque ao exército japonês com um soldado ferido, pergunta se ele está morto e obtém resposta do próprio soldado dizendo que ainda não. Na resposta ainda não, há uma compreensão da morte como um elemento ontológico do ser, dos entes, a nossa natureza como ser para a morte. Ou seja, a morte é um elemento ontológico que nos define, é interna e essencial ao que somos. Não é o fim do processo, mas o processo. É a modalidade ou modo de ser da própria existência como ser para a morte. Por isso é tão importante nos filmes de Malick esta aceitação ou quietude perante a morte. Não se trata apenas de uma questão de ter medo, ou seja, de vê-la como ponto final, mas de uma questão essencial. Porém, se há partilha desse elemento ontológico, cada um viverá a sua própria morte. Ela é pessoal, intransmissível e incomunicável. É este o caráter único que Terrence Malick tanto se esforça para mostrar através do cinema. A própria linguagem cinematográfica parece sugerir um questionamento filosófico não só no modo como cinematograficamente expõe e ilustra os temas heideggerianos, como a relação do homem com a natureza, a finitude, a mortalidade, mas também no modo como a estética cinematográfica em Malick concretiza esses temas. Neste sentido, não se trata tanto de ter ou não uma filosofia sobre a arte cinematográfica, mas de seguir uma filosofia do cinema, um pensar com o cinema, através do cinema. Isto é, o cinema enquanto poesia cinematográfica permite revelar um mundo através da palavra, do som e da imagem, mostrando a relação entre a presença e a ausência dos seres. Neste sentido, podemos afirmar que os filmes de Malick são heideggerianos no sentido em que se aproximam da noção de poesia em Heidegger. São uma forma de pensar com o cinema, não sobre o cinema, tal como Heidegger não pretende pensar sobre o pensamento, mas pensar aquilo que nos dá o que pensar. Malick define-se como um poeta visual. Deste modo, é o caráter poético das imagens cinematográficas que nos faz pensar, e esta situação é a origem de toda a filosofia no sentido heideggeriano, o que é que nos faz pensar. Ao estudar a filosofia de Martin Heidegger, a partir de sua obra Ser e Tempo, percebe-se que seu pensamento se situa no centro das preocupações filosóficas da atualidade. Ele propõe a superação da tradição filosófica do Ocidente através da retomada da pergunta pelo sentido do ser, a qual é a mais fundamental de todas as perguntas. O conceito de Dasein, de Heidegger, refere-se a um ser no mundo consciente de sua própria transitoriedade e capaz de dar significado às suas experiências na quantidade finita de tempo que tem dentro do mundo. Diante disso, surge a pergunta: quem é o Dasein? Ele é o ser aí, o eis aí ser. O Dasein se compreende a si mesmo enquanto ser que existe. Segundo Heidegger, a substância do Dasein é a existência e não o espírito enquanto síntese de corpo e alma. O Dasein não pode ser caracterizado fora da existência. Ele é seu compreender-se e seu projetar-se. O Dasein enquanto substância, ou seja, na sua existencialidade ou substancialidade, é um ainda não, como na resposta do soldado que, se lançado na existência, reside na não totalidade, no vazio, no nada. A existência é a sua essência. Os conceitos de Heidegger nas mãos de Malick
permitiram ao diretor construir poeticamente o encontro entre o ser humano e sua oportunidade de reconhecer o significado de si mesmo. Além da Linha Vermelha nos convida a repensar o filme sobre o gênero de guerra como foi afirmado ao longo do tempo. Fazemos isso tentando tirar interpretações e inconsistência debaixo da superfície do filme, para que ele se revele sobre o que sente e o que está escondendo de nós. A câmera de Malick e os pensamentos de seus personagens provocam uma luta dialética. Há uma tensão entre o que eles estão fazendo e o que de fato estão pensando. Eles agem de forma tão brutal e instintiva quanto a autopreservação e a vitória, mas por dentro eles estão ponderando questões muito mais profundas. Podemos entender algo nesse filme que nos ensina muito mais sobre comportamento humano do que em um filme de guerra tradicional, ou o filme em si em seus valores técnicos. E finalmente podemos pegar o que aprendemos pensando nas contradições do filme de guerra e aplicá-lo ao mundo em geral. Essa é a beleza filosófica do trabalho de Malick. Revela contradições sobre o mundo que nos rodeia. É como se estivéssemos entrado em uma conversa com um filme que nos desafia a pensar em um catálogo de questões maiores que o próprio filme. Filmes como Além da Linha Vermelha não nos ensinam sobre o conteúdo do filme, nem sobre a forma de sua apresentação, como tantos filmes de guerra que vemos tentar fazer. O que enfrentamos aqui é o que Sócrates passou sua vida desafiando. Ele sempre desafiou o que as pessoas achavam que eram verdades claras sobre o comportamento humano. E filmes de guerra muitas vezes pintam o mundo como preto e branco, bem e mal. No entanto, essa dicotomia pode ser combatida através de uma consideração cuidadosa de como seria manter uma visão contrária ou uma posição diferente, que é pensar dialeticamente. Cobrindo a Batalha de Guadalcanal através dos pensamentos dos soldados, o filme demonstra que a realidade objetiva, que é a realidade como ela é em si, está além do alcance da condição humana. Todos nós experimentamos essa mesma realidade única, mas o seu significado é diferente para todos e cada um dos soldados. Cada um deles está limitando a sua própria consciência e não pode compartilhar com os outros. Ao ouvir um monólogo interior de vários soldados, compartilhamos cada uma de suas visões de mundo que competem umas com as outras por nossa atenção e, de fato, por nossa validação de seu conteúdo de verdade. O filme não está interessado em dizer qual o certo ou o mais útil. Você deve decidir. Os soldados ativamente criam significado para tentar entender as circunstâncias extremas que os cercam. Como todos os humanos, não podem deixar de absorver todas as suas experiências com sua própria visão de mundo, ideologia e moralidade, a fim de compreendê-las e torná-las significativas. Pode-se dizer que o tema central do filme é que cada pessoa detém um universo interno inteiro que representa tudo sobre o seu mundo e que isso tem profundas implicações para a moralidade. Como você aborda a vida quando se torna plenamente consciente de sua própria mortalidade? O filme oferece múltiplas opiniões para compartilhar, identificar ou rejeitar, mas enfatiza a necessidade de permitir que cada um crie seu próprio significado na vida e para a vida.